que teve a inversão, né? Porque a gente multiplicou lá do outro lado. Ou seja, dividiu do outro lado, né? Divide, então repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tudo bem? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora aí. Eu vou só repetir a tela. O volume, que a gente deixou tudo em função de H, porque substituímos o R por H sobre 2, fizemos as continhas, ficou 1 sobre 12 πh ao cubo. Derivamos o volume, então o volume em relação ao tempo dv dt. 1 sobre 12 π constante. H ao cubo é 3H ao quadrado, dH dt porque é implicitamente. Na penúltima linha foi só arrumação de casa. Restou que dv dt ficou sendo πh ao quadrado sobre 4 dH dt. Nesse momento vamos passar πh ao quadrado sobre 4 dividindo. Então ele fica multiplicado pelo inverso, não é? Então dH dt, que é o que ficou sozinho, é igual a dv dt vezes 4, tá? Sobre πh ao quadrado. Tudo bem? Aí tem essa observação do H diferente de zero. Professor assistente, me dá uma força aí para que os alunos entendam essa conta dessa tela. Tudo bem? Vamos à próxima. Bem, mais uma vez, nós já temos aí dH dt, que nós queremos achar. Vamos ver o que nós temos para substituir. dv dt veio no problema, não é? E H, que nós queremos para H igual a 1. Então, só substituir os valores e achar dH dt. Então, dH dt vai ser 0,001, que é o dv dt, vezes 4 sobre π, que multiplica 1 ao quadrado, que é o valor de H. Bem, fazendo toda essa conta, substituindo π por aproximadamente 3,14, essa variação vai ser aproximadamente 1,27 metros por minuto. Tudo bem? Pessoal, escada e cone são problemas clássicos de taxa de variação, certo? Então, é bom que a gente analise isso. Há outros problemas mais simples que você pode olhar em outros livros, no nosso material mesmo, e analisar para tentar entender melhor taxa de variação. Mas tem um momento que a gente aprende. Se a gente ficar mesmo estudando, se esforçando, tem um momento que a gente aprende. Então, vamos procurar, né, nos esforçar para ver se fica um pouquinho aí do assunto. Vamos à próxima. Agora um carro A está atravessando o oeste a 50 milhas por hora e o carro B está atravessando o norte a 60 milhas por hora. Ambos estão dirigindo para a interseção de duas estradas. A que taxa os carros estão se aproximando um do outro quando o carro A está a 0,3 milhas e o carro B está a 0,4 milhas da interseção. Vamos ver isso aí na animação. Então, você tem o carro B, né, e o carro A, nos sentidos que estão sendo dados no problema, certo? O que a gente quer? A aproximação deles, não é? Quando o A está a 0,3 e o B está a 0,4, ok? Volta o problema, por favor. Volta o enunciado, isso. Então, o carro A, pensem lá no carro A, está atravessando o oeste a 50 milhas. O carro B, o norte, né, a 60 milhas. Tudo bem? Pensem nos pontos cardeais. Ambos estão dirigindo para a interseção de duas estradas, então eles estavam indo, né, no mesmo sentido. A que taxa os carros estão se aproximando um do outro, então essa aproximação, quando o carro A está a 0,3 milhas e o carro B está a 0,4 milhas da interseção. Tudo bem? Vamos ver a animação para ver se agora fica mais claro. Então, tá aí o carro B indo ao norte, 60 milhas por hora.
o carro A vem para o oeste, ambos, né, nessa interseção, se dirigindo a essa interseção, e a gente quer a aproximação deles, porque você observa, eles estavam mais distantes. À medida em que eles vêm se aproximando da interseção, claro que a aproximação entre eles diminui, e é isso, essa taxa de variação que a gente quer. Próximo. Então, ó, tá? Coloquei ali um ponto C, e agora a gente tem um triângulo, certo? Onde nós temos x, y, z, e quem nós vamos buscar é o DZ/DT, certo? Ali, quando o x for 0,3 e o y for 0,4. Maravilhosa animação. Vamos lá? Então, tá aí. Nós temos a variação do primeiro carro, que nós usamos x, aquilo lá, né? Menos 50. Por que é menos 50? Porque está indo a oeste. Só a gente pensar no plano cartesiano, negativo. Não é DZ/DT ali o menos 60, é DY/DT. Corrijam aí, por favor. DY/DT menos 60, não é? Nós queremos DZ/DT para o x igual a 0,3 e o y igual a 0,4. Muito bem? Então, vamos lá. Esses aí são os dados e o que nós queremos encontrar. Observa que, mais uma vez, no desenho, nós temos um triângulo retângulo, né? Com x, y e z. Então, adivinhem qual vai ser a nossa equação, já que nós temos um triângulo. Vamos lá. Então, nós vamos ter z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo bem? Nós vamos ter, então, a derivada. 2z que multiplica dz/dt igual a 2x que multiplica dx/dt mais 2y que multiplica dy/dt, certo? Bem, aí nós vamos, o que a gente pode fazer? Lembrando que eu derivei tudo lá em cima, em z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Como é implicitamente, fica tudo com dz/dt, dx/dt, dy/dt. 2z, 2x e 2y são as derivadas normais, tudo bem? Podemos ali no segundo membro evidenciar o número 2, fator comum. Evidenciamos então 2z dz/dt igual a 2, que multiplica x dx/dt mais y dy/dt, ok? Vamos lá. Próximo. Aí, como a gente quer dz/dt, a gente já está arrumando a casa para ele ficar sozinho, não é? Passamos só o 2z dividindo, tudo bem? Seguindo. E aí, simplificando 2 por 2 na linha anterior, que dá 1, nós vamos ter que dz/dt é igual a 1 sobre z, não é? Que multiplica x dx/dt mais y. Sempre passa alguma coisa. Tem um y ali. Y dy/dt. Tá? Aí, gente, nós temos x, y, temos dx/dt e temos dy/dt. Quem é que está faltando? Está faltando z. Então, lá na equação, nós vamos substituir agora o x e o y. Então, vamos substituir. Lembrando daquela observação das diretrizes que a gente não substitui antes, só substitui depois no final. Então, vamos substituir, ó, x por 0,3 e y por 0,4. Continuando. Aí, nós vamos ter 0,099 centésimos mais 16 centésimos, tudo bem? Isso vai ser igual a 25 centésimos. E a raiz quadrada dá 0,5 milhas. Então, achamos o z. Agora, vamos voltar no dz/dt e substituir todos os valores, porque agora nós já temos todos. Agora saiu certo ali com o y. Então, dz/dt é 1 sobre z, que multiplica x dx/dt, mais y dy/dt. Vamos substituir z, x, dx/dt, dy/dt. Todos esses valores, né, todos dentro do parênteses foram dados já no problema, certo?
Faltava só o z que nós já encontramos. E aí, substituindo todos, olha, z foi substituído por 0,5, x por 0,3, dx dt por menos 50, y por 0,4 e dy dt por menos 60. Ok? Vamos lá. Então, fazendo essa conta toda, que vocês vão fazer depois com muita calma, né? Dá menos 78 milhas por hora. Pois não. Agora a gente vai ver um pequeno vídeo. Regra de L'Hospital. A regra de L'Hospital foi publicada pela primeira vez em 1696 no livro Analyse des infiniment petites, do Marquês de L'Hospital. Mas, na verdade, ela foi descoberta em 1694 pelo matemático suíço John Bernoulli. A explicação para esse fato é que esses dois matemáticos fizeram um curioso acordo, que dava ao Marquês de L'Hospital os direitos das descobertas de Bernoulli. Os detalhes desse acordo, inclusive a tradução da carta de L'Hospital para Bernoulli, propondo o arranjo, podem ser encontrados no livro de Eve. Bem, pessoal, falei sobre taxa de variação, né? Claro que não estou esperando que vocês já estejam sabendo taxa de variação nesse momento. É um assunto que necessita de treino, tá? Mas daqui a pouco eu vou passar uma dinâmica local para que vocês possam pensar um pouquinho. Calma. Aqui eu queria falar sobre um tema importante, que é a regra de L'Hopital, que nos ajuda a resolver limite com indeterminações, que nem a gente já fez, né? Eu até tirei dúvidas na última aula sobre exercícios que vocês mandaram. E aí a gente chega no 0 sobre 0 e como é que a gente sai daí. Quando se aprende derivada, dá para a gente trabalhar com a regra de L'Hopital para algumas indeterminações, usando, né, a derivada. Então, vamos ver o que temos aí. Se nós temos duas funções f e g contínuas, g tem que ser uma função diferente de zero, né? Elas são contínuas em uma vizinhança de alfa, certo? Uma vizinhança, né? Limite. Se o limite, quando x tende a esse número alfa, né, da f for zero, e o limite da g também for zero, ou seja, você chegar num 0 sobre 0, e existir o limite, tá? Existir o limite, quando x tende a esse número, da derivada de f e da derivada de g, você pode calcular o limite, que era uma indeterminação, sem o 0 sobre 0 não vamos sair da indeterminação, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular o limite, mas das derivadas, tá? Ou seja, da derivada dessas funções aí, das derivadas de f sobre a derivada de g. Não é regra do quociente, é regra de L'Hopital, certo? Então, vamos à próxima tela. Uma aplicação aqui, ó. Lembra desse limite aí? Limite quando x tende a zero de seno de x sobre x. Esse é o limite fundamental. Se a gente for substituir, né, não vai dar certo, né? Porque seno de zero é zero. Colocando no lugar do x ali o zero, dá zero. Zero sobre zero não dá, indeterminação. Mas, não é? A gente sabe que isso daí tende para 1. Mas usando a regra de L'Hopital, vamos mostrar que isso realmente é verdade? Solução. Nós queremos calcular esse limite, certo? Como ele dá 0 sobre 0, passa a próxima. Próxima tela. Nós vamos usar a regra de L'Hopital, que diz que se está acontecendo uma indeterminação, nós podemos fazer o limite, quando x tende a 0, da derivada de seno de x sobre a derivada de x, que vai dar certo. Então, vamos lá, derivar. Olha só, nós vamos ter o limite quando x tende a 0, então, né, de seno de x sobre x vai ser o limite da derivada de seno. Quanto é a derivada da função seno? Cosseno. A derivada de x é 1, então fica cosseno de x sobre 1. Se substituirmos o 0, vai dar uma indeterminação ou vai dar certo? Continua. Olha só. A partir da segunda igualdade, vai ficar cosseno de 0 sobre 1.
Quanto que é cosseno de 0? É 1, não é? Entra a próxima tela. Então, isso vai ficar 1 dividido por 1, que é 1. Ah, mas nós já sabíamos que o limite fundamental era igual a 1. Aí nós mostramos pela regra de L'Hopital. Na próxima aula, logo em seguida, eu tenho mais exercícios de L'Hopital. Bem, e agora vocês vão ficar aí um pouquinho com a dinâmica local, ok? Que é o livro texto, página 70, exercício 6. Até daqui a pouco. Ok, bem, meus amores, sei que não deu nem muito tempo para vocês resolverem, mas peço que depois com calma olhem essa resolução, ok? É um problema, né, da escada, então a gente vai ter de novo aí a animação da escadinha, pode entrar. Então nós temos uma escada, tudo bem? Que tem 8 metros, né, tá nessa altura de 8 metros e a gente temos que dx dt é 2 metros por segundo, dy dt é que nós vamos achar, y igual, para ir para a altura, né, y igual a 3, ok? Então, o esboço fica sendo esse, muito parecido com a primeira aplicação. Então, o dx dt, o deslizamento ali, né, da base, 2 metros por segundo, o comprimento da escada de 8 metros, certo? dy dt nós vamos achar para determinada altura, y igual a 3. A equação que nós vamos tirar desse enunciado é novamente o teorema de Pitágoras. Por isso que eu disse que problema de escada é um problema clássico, certo? Então, vamos lá. Então, esses são os dados do problema e o que nós queremos achar que é dy dt. A equação que nós vamos ter, x² mais y² igual a 64. O que nós temos que fazer depois de montar a equação? Derivarmos e não esquecermos de derivarmos implicitamente. Então, vamos derivar x² dá 2x, dx dt, y² é 2y, dy dt, e a derivada de 64, 0, ok? Muito bem. E aí, vamos deixar dy dt isolado, né? Então, 2y dy dt vai ser igual a menos 2x dx dt. Vamos dividir tudo logo por 2, então vai ficar dy dt igual a menos x sobre y dx dt. X e dx dt, não, y e dx dt nós temos, certo? Falta achar o valor de x. Então, a gente vai achar o x sabendo que o y é 3. Volta para a equação, lá do teorema de Pitágoras. Substitui o y por 3. Então, x² mais 9 igual a 64. E aí, nós vamos ter x², né, igual a 64 menos 9, que é 55. X vai ser igual a raiz quadrada de 55. Tem que ser a positiva porque é a distância, certo? E aí, substituindo lá, né, em dy dt, o x, que é raiz quadrada de 55, menos raiz quadrada de 65 no caso, hein? Sobre 3 vezes 2, nós vamos ter que isso vai ser aproximadamente menos 4,9 metros por segundo, né? Essa razão aí. Bem,
Então é isso. Vamos agora para o intervalo, que vocês devem